Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Olá, sou Andréa Dipp. Começa agora o Pauta Pública, voltando das férias direto para o olho do furacão, mas renovado e cheio de novidades. Antes de mais nada, eu preciso dar o primeiro grande aviso do programa, mas na verdade eu vou deixar a palavra com ele. Tiago Domenici, diz aí. Olá, Dipp. Olá, ouvintes do Pauta Pública. Feliz Ano Novo. Afinal de contas, esse é o primeiro Pauta Pública de 2022. E eu venho aqui para dar uma notícia muito importante. Infelizmente, eu não estarei de hoje em diante nos microfones do Pauta. É que 2022 vai ser um ano muito desafiador para a gente aqui na agência, com eleições e outros projetos que estamos preparando. Não posso dar spoiler ainda. E resolvemos que eu vou me dedicar a eles. Foi uma grande honra e alegria dividir os microfones com você, Dipp, com o querido Ricardo Terto. Foram dezenas de entrevistas neste primeiro ano do programa que vão ficar marcados para mim como profissional. E foi uma experiência realmente incrível ser apresentador do nosso podcast. Nunca imaginei que teria a capacidade de fazer isso. Mas despedidas à parte, o Pauta terá no meu lugar a querida Clarissa Levi, que é repórter da Pública e que já apresenta o podcast Amazônia Sem Lei. Clary, sucesso para você. E afinal de contas, nada melhor do que duas mulheres apresentando o Pauta Pública, afinal, a Pública é mulher. Um beijo a todos e estarei acompanhando como ouvinte. Foram 30 programas ao lado do meu querido, agora ex-parceiro de microfones, Tiago Domenici. Vou sentir saudades, mas quem está vivo nesse começo de século já viveu muitas coisas e muitas mudanças, e mudanças às vezes são necessárias. Mas o ouvinte do Pauta Pública não precisa ficar triste, porque, como o Tiago adiantou, eu não estarei sozinha nessa missão de tocar esse podcast no ano em que já começou com tudo. Eu tenho o prazer de dar as boas-vindas à minha nova parceira de microfones, Clarissa Levi. Bem-vinda, Clarissa. Oi, obrigada, Dipp. É um prazer estar aqui junto com os ouvintes do Pauta Pública. Para quem já acompanha os podcasts da Pública, talvez tenha escutado a minha voz num outro podcast que a gente faz, que chama Amazônia Sem Lei. E uma vez eu também já acabei participando aqui do próprio Pauta, no episódio 16, em que a gente falou sobre o caso Klein, aquela investigação sobre as denúncias de exploração sexual envolvendo o fundador das Casas Bahia. Bom, mas agora eu vou estar aqui de 2 em 2 semanas e muito feliz de ter esse encontro com vocês. E realmente 2022 tem tudo para ser um ano decisivo. Só para listar algumas coisas, a gente tem as consequências da pandemia, que ainda não acabou, o estado de emergência climática, que é uma pauta que não pode mais ser ignorada, basta a gente olhar a tragédia de Petrópolis, no Rio de Janeiro, além de toda a turbulência internacional marcada pela escalada do conflito entre Rússia e Ucrânia. E, claro, teremos eleições que prometem ser as mais estranhas, acirradas, conflituosas, tensas e complexas em muito tempo. E pensando justamente nisso, Dipp, a minha chegada aqui não é a única novidade do Pauta. Na temporada desse ano, a gente percebeu que era importante ampliar o grupo de entrevistadas e entrevistados do programa, para a gente conseguir abordar e se aprofundar melhor em todos os debates que precisam ser colocados em destaque. Por isso, não vamos entrevistar somente jornalistas. A gente também vai conversar com pessoas de outros segmentos que podem nos ajudar a explicar o Brasil nesse ano tão especial. O nosso convidado de hoje já marca as mudanças dessa nova fase. Nós chamamos para o Pauta o professor, filósofo e escritor Vladimir Safatli, que vai falar com a gente sobre o que podemos esperar nesse cenário que se abre no país pré-eleições. E no último quadro, A Boa do Povo virou A Boa do Pauta, que é quando a gente indica um conteúdo extra que de alguma maneira se relaciona com os assuntos que a gente abordou no programa. Lembrando que nosso e-mail continua o mesmo, podcasts@apublica.org, mas fiquem ligados nas nossas redes sociais porque vai ficar ainda mais fácil conversar com a gente por lá. Bom, Clary, acho que estamos perdoadas, né, por essa introdução enorme, porque afinal de contas foram 3 meses, pelo menos para mim, longe dos ouvintes. Mas acho que a gente já pode ir para a nossa conversa de hoje. É isso, bora pra pauta.
Muito obrigada, Safatli, por aceitar o nosso convite. Bem-vindo a essa nova temporada do Pauta Pública. Eu vou começar então com uma pergunta um pouco mais ampla, né? E aí depois a gente vai aprofundando. Nós estamos em um ano de eleições, enfim, o cenário que se desenha, né, até agora é Lula como o único ou mais importante representante da esquerda brasileira na disputa presidencial, mais uma vez dentro de uma série de acordos em nome de uma frente ampla, inclusive com a possibilidade do Alckmin na chapa. Então a primeira pergunta que eu queria fazer é como você vê essa conjuntura e a esquerda indo novamente para esse lugar, se é que saiu em algum momento, né, dos acordos e das concessões. Olha, eu acho que eleitoralmente é justificável essa aliança. Politicamente é catastrófico. Eleitoralmente é justificável porque, mesmo que ele não traga uma quantidade considerável de votos, ele, à sua maneira, quebra uma série de resistências. Isso, eu acho que esse era o cálculo que tinha sido feito, acima de qualquer coisa, e permite uma dinâmica de composição de larga escala que faz com que a candidatura do Lula seja uma candidatura convidativa para vários setores da política partidária brasileira. Mas ela é politicamente catastrófica porque, a meu ver, é a assinatura final da incapacidade da esquerda conseguir fornecer um horizonte de transformação estrutural da sociedade brasileira, na verdade, porque é impossível fazer qualquer tipo de transformação em uma aliança tão orgânica com aqueles que, na verdade, são os responsáveis pela conservação. Você não pode esperar que quem, à sua maneira, contribuiu para uma certa configuração socioeconômica brasileira seja o ator da sua transformação. É uma contradição em termos, simplesmente. Então, acho que no afã de se livrar Bolsonaro, que de fato é o que pior poderia ter acontecido na história brasileira, a esquerda brasileira ela vai aceitar qualquer negociação. E como ela tem uma característica muito forte, é uma característica de operar, no fundo, no horizonte de frentes amplas, que não é uma coisa que nasceu hoje. A história da esquerda brasileira é essa história, a história de composições. Bem, a história da esquerda brasileira, ela desde 45, ela se compõe com trabalhismo, com populismo varguista, né? Então é uma longa história. E essa longa história ela deveria ter chegado ao seu fim agora, com Bolsonaro, né? Porque mostrou, em última instância, como isso produz um sistema de paralisias que leva uma parte da população a procurar ou a reforçar uma dinâmica de ruptura, mas por outro lado, pela direita. Porque não existe mais um discurso de ruptura da esquerda. A esquerda tem um discurso profundamente legalista no Brasil. Isso tem um preço político muito importante. Só que o que aconteceu foi que ela dobrou a aposta. Muito impressionante. Ela dobrou a aposta no seu próprio erro. Ela aprofundou a consolidação das suas operações em frente ampla, agora numa frente amplíssima, numa frente amplérrima, numa frente onde não sobra basicamente mais ninguém, a não ser o Bolsonaro e os seus asseclas, né? Mas o que isso significa, né? Acho que você já falou um pouco assim, mas como isso se relaciona com esse momento que a gente está vivendo, né? Assim, tanto na eleição do Bolsonaro, quanto nesses 4 anos de governo, enfim. Por que a gente como a gente chegou nisso, assim? Por que a gente não consegue propor, não consegue, enfim, ter transformações no campo da esquerda? Então, alguns anos atrás, eu escrevi um artigo chamado Como a Esquerda Brasileira Morreu. E por causa disso eu tive que ouvir um punhado de desaforo, né, dizendo que era uma espécie de desejo necrofílico. Então. E, na verdade, eu acho que o tempo só mostrou que era isso que tinha efetivamente acontecido. Morreu no sentido de que não é no sentido de ser incapaz de ganhar eleições. Fantasmas de esquerda ganham eleições em vários países do mundo, né, já há um tempo. Isso não significa que elas podem efetivamente governar a partir das promessas que elas próprias levantam, né, essas alianças. É muito característico da esquerda no poder dela ser uma esquerda de traição
Você mobiliza eleitoralmente as pessoas, prometendo A, B ou Z, e quando você entra no poder, você diz, olha, mas a configuração de forças efetivamente não permite, nós não temos condições de fazer isso. Nós vimos isso inúmeras vezes, não só no Brasil, é um fenômeno mundial mesmo, é um problema da esquerda mundial, que é essa incapacidade de simplesmente realizar o que promete. Um exemplo estrutural, lembrem, por exemplo, do Syriza, lá da Grécia, a situação absolutamente circense que foi montada. Você monta um plebiscito pedindo autorização do povo para você recusar uma série de protocolos econômicos ligados à troika, ligados às políticas de austeridade, à comunidade europeia. A população dá para você até uma carta branca, se precisar romper com a comunidade europeia, você rompe. E você é o primeiro a dizer que não, veja bem, não era bem assim, não era isso que a gente estava esperando. Então, eu diria que isso demonstra simplesmente um elemento, a meu ver, estrutural, que também acontece muito especialmente no Brasil. A esquerda ela existiu para ser uma força anticapitalista. Não foi para civilizar o capitalismo, porque essa civilização, ainda mais em países como o Brasil, esse processo civilizatório é impossível. Um setor acreditava que era possível civilizar através da consolidação do estado do bem-estar social. Só que, primeiro, o estado do bem-estar social foi uma conquista que foi feita dentro de um horizonte onde ou a classe trabalhadora tinha algum tipo de ganho no interior do capitalismo, ou ela desertava do capitalismo porque você tinha um outro sistema em marcha em um terço do mundo. Então, você tinha uma situação na qual ou você entregava alguma coisa às classes mais vulneráveis e desfavorecidas, ou, de fato, você tinha uma secessão no interior do seu país. Essa situação ela não existe mais. Por outro lado, esses estados do bem-estar social eram estados, em larga medida, coloniais. França, Inglaterra, eram estados coloniais até... Bem, a Guerra da Argélia foi até o final dos anos 60. E essas estruturas coloniais, bem, quem descreve isso é triste, né? Ter que falar as coisas, lembrar coisas que o Brasil conhece muito bem. Quem descreve isso muito bem é o Celso Furtado, ao lembrar, por exemplo, em um livro como o Mito do Desenvolvimento Econômico, que o processo colonial deixava de ser um processo entre estados para ser um processo mobilizado por corporações multinacionais, que organizavam, então, setores mais avançados das economias desses países colonizados, a partir de um sistema no qual nunca nenhum desenvolvimento, transferência de tecnologia seria possível. Foi assim que o estado do bem-estar social foi construído. Foi através desse tipo de assimetria. E ao imaginar que a esquerda, então, ela vê isso como o que ela tem a mais para oferecer, primeiro é irreal, porque esse é um modelo que foi feito numa situação muito específica, em um conjunto muito específico de países, e nunca conseguiu ser generalizado. E não tem para ser como generalizado na periferia do sistema capitalista. Isso é óbvio. Né? E segundo, percebe, ele tinha seus elementos de injustiça, de assimetria muito fortes. Não é à toa que depois ele vai explodir exatamente no interior do problema do destino dos operários, da classe trabalhadora imigrante, que é só um desdobramento dessa dinâmica colonial. Então, enquanto a esquerda não tiver coragem de falar para a sociedade, para ela mesma, o que significa para ela um projeto de saída do capitalismo, porque ninguém aqui está imaginando que você vai sair por procuração do dia para a noite, mas que você não tem um horizonte efetivo, né, que pode começar com o processo de regulação e, no segundo momento, passa em um outro tipo de coisa. Se você não tiver isso, a esquerda ela não tem nenhuma razão de existência. Não é à toa que ela se usou como tábua de salvação as políticas de reconhecimento, que é o único lugar na sociedade, a única coisa na sociedade que a esquerda pode conseguir mostrar que ela pode entregar o que promete. Né? Então, ela hiperinflacionou a única coisa que ela conseguia transformar. E, bom, a pergunta que a gente tinha preparado, ela vai um pouco de encontro a isso que você acabou de falar, mas é um pouco assim, na transversal. Eu queria saber se, apesar desses apesares todos e de tudo isso que você considerou da esquerda de forma mais geral, se em algum lugar, e aí talvez fora dos partidos, né, fora dos partidos, fora da política eleitoral, tem alguma novidade política aí na esquerda sendo engendrada, se você
vê alguma novidade, algum movimento de proposição e transformação, mesmo que fora desse campo eleitoral? Não, sempre teve, sempre terá. Isso é inegável. O nosso problema é outro. O problema é como institucionalizar esses processos. Desde 2011, na Primavera Árabe, você vê populações em dinâmica insurrecional, lutando contra degradações sociais, degradações econômicas, degradações políticas. Certo? Um processo insurrecional que passou pela América Latina no ano passado, que chegou no Chile em 2019, que conseguiu se institucionalizar. Talvez seja o único caso onde isso tenha efetivamente acontecido, porque eles passaram diretamente de uma insurreição a um processo constitucional, que é uma coisa absolutamente rara na história do mundo, e depois tiveram uma eleição na qual você teve um governo que a sua maneira negocia com esse processo, né? que é um setor, um desdobramento possível desse processo. Então, isso é simplesmente, por mais que o processo chileno ele também tem as suas dificuldades, ele tem seus limites, certo? Mas o fato é que ele lembrou uma coisa importante: é possível ganhar. É possível ganhar mobilizando, é possível ganhar através de processos de revolta popular, isso é possível. Mas que ele tinha esquecido disso. Era um outro tipo de gramática que ela operava. Só que eu insistiria que ela esqueceu por uma razão muito simples, porque para nós é mais cômodo, porque o setor da esquerda foi muito privilegiado dentro dos processos, digamos, de globalização do capitalismo. Os setores ligados às classes médias, ligados aos setores intelectuais, eles ganharam com isso. Por mais que nossos salários tenham sido degradados, a gente conseguiu, de uma certa maneira, preservar nosso lugar social. Então, acho que a gente deve procurar um pouco por aí, por que a esquerda perdeu a sua capacidade digamos, de proposição efetiva. Né? Depois você ainda mais um país como o Brasil, onde você tem a história da Nova República, é uma história de integração de intelectuais à estrutura de gestão do poder público. Imaginar que isso não afetaria a imaginação social da esquerda, já que é um setor importante dela, é composto exatamente por essa classe, né? Você tem os setores populares, que eles não, infelizmente, eles nunca foram setores dirigentes do processo, salvo raríssimas exceções. Né? Então, imaginar que isso não afetaria é uma abstração, a meu ver. A gente já continua a conversa com o Safatli, mas antes um recado rápido. Agora o Spotify permite ranquear podcasts e com isso ajuda o nosso programa a ser indicado para mais pessoas. Se possível, nos dê nota lá ou em outras plataformas que permitem isso, mas seja em qualquer lugar que você esteja nos escutando, vale seguir o Pauta Pública para não perder nenhum novo episódio. E agora vamos à segunda parte do nosso papo. Aí, falando sobre o Chile, assim, isso que você, chamou desse processo de insurreição, será que você podia contar um pouquinho para quem está nos ouvindo aí sobre o que você acha que mudou no Chile nos últimos anos e que ajudou a construir essa vitória? Olha, a mudança efetiva vem de 2019, que não vem exatamente de 2019. O Chile tem uma história desde 2006, desde as revoltas estudantis. Não por outra razão, uma boa parte das pessoas que estão no governo hoje vieram dessas revoltas, né? Camila Vallejo, o próprio presidente Boris. Então, desde esse momento, você tem periodicamente insurreições populares no Chile. E deu em 2019, que é um pouco 2013 deles. Foi mais ou menos, foi muito parecido com o que nós vimos em 2013, com uma grande diferença: que os setores organizados da esquerda não voltaram as costas para as manifestações populares. E é claro que isso foi mais fácil, porque não era um governo de esquerda que estava no poder naquele momento, como foi o caso do Brasil. Né? Mas, independente disso, esse foi um elemento importante. Um elemento importante porque você criou interfaces, digamos, de conexão com o processo, que fez com que o processo insurrecional ganhasse força e mais, que a sua exigência, teve a inteligência também popular, que é literalmente dizer: só saio da rua com uma nova Constituição. Diga-se de passagem, uma coisa que em 2013 apareceu, não sei se vocês lembram, né? Em 2013 você teve esse fato que deve entrar para a história brasileira como a reviravolta mais rápida que nós conhecemos na história.
Havia toda uma demanda mesmo de uma transformação política do Brasil, e a Dilma, que era então presidente, ela vai na televisão e diz que vai propor uma nova constituinte. Não sei se vocês lembram disso, né? E no dia seguinte ela fala, não era bem isso, desculpa, eu errei. Né? Então, para mim, tinha ficado claro, naquele momento tudo estava perdido, né? Porque não se faz isso. Isso demonstra muito claramente que você não tem nenhuma orientação sobre como lidar com o processo, você não tem nenhuma ideia do que está acontecendo. Né? Então, eu diria, você teve essa dinâmica e, de fato, eles conseguiram implementar um processo constitucional com maioria de esquerda e, no meio do caminho, você teve uma eleição presidencial. Quer dizer, normalmente o processo é inverso. Normalmente você começa com uma eleição e a eleição transforma, procura operar transformações, o governo eleito. Né? Só que nesse caso, como você tem um processo de outra configuração, o governo ele não é o agente principal, ele é um dos elementos, o que faz com que a coisa toda fique, digamos, mais aberta e mais interessante. E acrescente-se isso o fato, eu como professor de filosofia não poderia deixar de acreditar nessas coisas, né, mas acrescente-se o fato de que existe algo que chama repetição histórica. Repetição histórica significa fatos históricos que podem estar dispersos 50 anos atrás, eles se guardam no interior da memória social. E ao serem guardados no interior da memória social, eles podem, digamos, impulsionar fatos no presente. Porque os agentes do presente, eles se veem como portadores de uma série de demandas transindividuais. Então, eles não se veem simplesmente como enunciadores dos seus interesses imediatos. Né? Eles se veem também como agentes, como sujeitos históricos. Isso muda radicalmente a capacidade que as pessoas têm de se engajar e efetivamente de lutar, de transformar. Então isso também não deveria ser negligenciado. Mas uma coisa é certa, você tem uma configuração, você teve um empobrecimento radical da população brasileira, você teve uma brutalização das relações sociais, uma decomposição absolutamente completa do que era o sistema de direitos trabalhistas que ainda existia no Brasil, né? ou alguma coisa que ainda existia no Brasil. Você teve um aumento exponencial dos processos de concentração, haja visto o que foi a enunciação dos últimos lucros do lucro bancário das maiores empresas financeiras brasileiras, 69 bilhões, só no ano de pandemia. Acho que o que mostra realmente o caráter imoral, é o mínimo que se possa dizer, brutalmente imoral, absolutamente inaceitável do que é o sistema financeiro nacional, de como ele expolia a sociedade brasileira da maneira mais aberta possível, mesmo nos piores momentos da sociedade. Enquanto existiam 700 mil pessoas sendo mortas no Brasil, os banqueiros estavam ganhando 69 bilhões de dólares de lucro líquido, né, ao total. Isso diz alguma coisa sobre o que é o Brasil e por que o Brasil não consegue se realizar como uma sociedade efetiva. Então, eu diria, quer dizer, você tem uma série de elementos que são explosivos, absolutamente explosivos. E eu acho muito difícil, praticamente impossível, que um governo caso seja o governo Lula, né, um governo que é eleito atado, possa fazer alguma coisa real. Quer dizer, claro que você tem, em um primeiro momento, uma situação na qual uma série de setores estavam muito vulneráveis da sociedade brasileira, certo? Que foram muito massacrados por esse governo, se sentem aliviados. De fato, para muita gente é uma diferença entre a vida e a morte, né? Mas como nós conhecemos bem as operações, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, nesse tipo de situação, a possibilidade de que o ganho seja eminentemente simbólico, né, no sentido de você opera com simbolismo, você integra as estruturas do poder, mas o processo de espoliação continua praticamente o mesmo. Né? A África do Sul, por exemplo, foi um modelo para fazer isso. O que eles fizeram? A espoliação da população negra continua a mesma, só que você criou uma classe média negra. Né? Então, o fato de você ter criado uma classe média negra dá a impressão de que, de fato, a sociedade ela é mais porosa de ascensão social. Só que não é verdade. Você simplesmente criou uma classe média que tenha a sua estabilidade como toda outra classe média. Então, você tem lá 70%, 75% da população que ficou no mesmo lugar. Né? Então, eu temo que isso seja isso mais ou menos o que vai acontecer.
Bom, aí agora voltando, né, para o Brasil, assim, Safatli, em 2018, alguns dias antes, né, do segundo turno das eleições, você deu uma entrevista para a revista Cult, explicando, né, o que entendia por fascismo. Eu estava aqui preparando esse episódio e fui rever esse material e teve uma coisa que me chamou bastante a atenção, um trecho que você disse que os piores efeitos de um governo fascista, um dos piores efeitos, né, do governo fascista seria criar uma sociedade à sua imagem e semelhança, né, a imagem e semelhança desse governo fascista. Nesse artigo você, inclusive, cita o Freud e fala alguma coisa como não são exatamente os povos que criam os seus governos, mas os governos que criam seus povos. E aí agora, passado todo esse tempo, conta pra gente, o Bolsonaro foi um governo fascista que teria de alguma forma disseminado o fascismo na sociedade? Sim, eu nunca pensei o contrário. Eu acho que há duas questões aí. Primeiro, isso demonstra como a nossa estrutura analítica da sociedade brasileira estava equivocada, porque para a gente falar de fascismo brasileiro era uma coisa caricata, ou era um exercício retórico. Simplesmente, quando você quer, dentro de um embate político, criar uma caricatura do outro, você usa o termo fascista, né? Só que, na verdade, no caso brasileiro, era um uso analítico, na verdade. Era um uso analítico porque, é sempre bom lembrar, existe uma história do fascismo brasileiro, e ela não começa ontem. É uma história que está lá nos anos 30. O Brasil foi um dos países fora da Europa que teve o maior partido fascista, junto com a África do Sul. A Aliança Integralista Nacional chegou a ter 1.200.000 membros nos anos 30. Desses 1.200.000 membros, aconteceu o quê? Quando eles desapareceram, viraram fumaça, né? Não, eles continuaram. Claro que com outra nomenclatura, em outros lugares, mas algo daquele espírito continuou, passou de pai para filho. Na ditadura militar, Plínio Salgado, que era o líder da Aliança Integralista Nacional, virou deputado federal pela Arena e era responsável por escrever livros de história para a ditadura militar. Sem contar, ele foi candidato a presidente, certo? Então, eu diria, existe uma história, uma das pouquíssimas pessoas que entendeu isso foi a Maria Helena Chauí, que tem alguns textos clássicos sobre essa questão do integralismo nacional, mas existe uma história do fascismo brasileiro, do qual o Bolsonaro faz parte. Tanto é assim que, se o Bolsonaro perder, há de se falar as coisas de maneira clara. Quem foi a oposição ao Bolsonaro, efetiva, quem realmente foi a oposição ao Bolsonaro, não foi a esquerda brasileira. Quem fez a oposição ao Bolsonaro foi a direita oligárquica. Foi ela que travou o Bolsonaro, né? A briga foi entre a extrema-direita e a direita oligárquica. Foi entre a extrema-direita popular do Bolsonaro, porque ela é popular, você vê quem está atrás dele, né? Não são os políticos clássicos do Brasil, né? Embora tenha aliança com o Centrão, mas ele traz, digamos, figuras que vêm de outras camadas. Carla Zambelli, por exemplo. Falar nisso, tem alguém que foi fazer treinamento na Ucrânia, que demonstra, afinal de contas, o que a Ucrânia efetivamente representa, né? Então seria bom lembrar essas coisas também. Carla Zambelli, a Sara, outra Sara, como é que era o nome da menina? Sarah Winter. Sarah Winter, exatamente. Então, mesma coisa, foi lá fazer treinamento, falava em ucranizar o Brasil, não sei se vocês lembram. Então, bem, esse é o verdadeiro, digamos assim, o verdadeiro horizonte do bolsonarismo. Só que você tem a direita oligárquica, que é a direita que estava no Supremo Tribunal Federal, que é a direita que está no Congresso, que é a direita de sobrenome, que não é o Bolsonaro, é outra coisa. Essa direita do sobrenome compreendeu que a única maneira de parar o Bolsonaro era tirando o Lula da cadeia. Então, isso é uma das coisas mais tristes dessa história. O Lula não saiu da cadeia por causa de uma pressão popular, ou por causa, sabe, não tinha manifestações a todos os dias do Brasil. Não, ele saiu porque a direita oligárquica o liberou. Vocês lembram, quando ele saiu, ninguém esperava. Isso, a meu ver, demonstra alguma coisa muito, muito significativa a respeito do que o Bolsonaro conseguiu fazer. Na verdade, o que ele conseguiu fazer, ele conseguiu ele conseguiu desrecalcar o fascismo brasileiro, que não vai desaparecer mesmo se ele perca, né? E ele conseguiu criar esses 30%, que você percebe, você pode criar as piores catástrofes, pode acontecer o que for, mas esses 30% nunca caíram. Eles nunca caíram.
Falava, mas o núcleo duro do bolsonarismo é 12%. O problema de certas análises sobre o Brasil é confundirem desejo e realidade. Nunca foi isso. Sempre foi em torno de 25, 30, alguma coisa assim. E vai ficar. E mais, vai ficar, são 30% mobilizados, que tem nome próprio, se chamam bolsonaristas, e que se vêem dentro de um processo de transformação revolucionária da sociedade brasileira. Eles podem perder uma eleição, mas é que nem nos Estados Unidos. Trump perdeu, ele não sumiu. Nem os trumpistas sumiram. E corre o risco ainda de voltar. E de voltar ainda mais forte. Então essa é uma questão que vai ficar para a sociedade brasileira daqui para frente. Então saber, ou se sabe como lidar com isso, e o que significa lidar com isso, né? Ou a gente pode voltar nesse processo infinitamente. Que bom. Animador. Safatli, muito obrigada. Acho que é isso, né? Te agradecer mais uma vez e boa sorte para nós. Ok. E boa sorte aí para o podcast de vocês. Um abraço para você. Bom, algumas coisas mudaram no Pauta Pública de 2022, mas uma coisa que não mudou nesse podcast é que a gente continua fazendo parte da Rádio Guarda-Chuva, uma rede de podcasts feita só para os jornalistas. E aí, bom, né? Por falar nisso, vou aqui indicar o Vida de Jornalista, que está com uma série excelente sobre reportagens que fizeram história. A série, que chama Memórias, sempre traz um resgate bem interessante sobre uma notícia, com a qualidade do trabalho narrativo do Rodrigo Alves. No 11º episódio, chamado Casimiro e o Disco Voador, o Rodrigo narra os bastidores de uma reportagem que contou como 10 mil pessoas se reuniram em Casimiro de Abreu, no interior do Rio de Janeiro, para esperar o pouso de um disco voador vindo de Júpiter. Bom, nem precisa de mais comentários, né? Digita aí Vida de Jornalista no seu tocador e aproveita a viagem. Oi, eu sou Ricardo Terto, produtor do Pauta Pública, e hoje a gente estreia o quadro A Boa do Pauta, em que a partir de agora, eu, Clarissa e Deep reunimos algumas sugestões interessantes que têm de alguma forma a ver com a entrevista que vocês acabaram de ouvir. Sempre algo legal de se assistir, algo legal de se ler e algo legal de se ouvir. Para assistir, a primeira dica é a série Years and Years, um drama produzido pela BBC e disponível na plataforma HBO Max, que conta 15 anos na vida de uma família inglesa enquanto grandes transformações sociais, políticas e tecnológicas afetam suas vidas. Como toda boa distopia, ela utiliza muitos elementos que já reconhecemos no presente para nos alertar sobre como o futuro pode ser. Detalhe, uma das tramas da série mostra uma crise de refugiados ucranianos depois da Rússia atacar a Ucrânia. Treta. De leitura, a gente recomenda a coleção Explosante, da editora Ubu, e que tem como curador o entrevistado de hoje, Vladimir Safatli. A coleção traz reflexões sobre o debate contemporâneo a partir de várias áreas do conhecimento. Entre alguns títulos já disponíveis estão Governar os Mortos, de Fábio Luiz Franco, título que já foi recomendado nesse podcast, e Alienação e Liberdade, escritos psicanalíticos, de Frantz Fanon, entre muitos outros. E como o Safatli fala bastante sobre a questão de um horizonte revolucionário, para se ouvir a gente recomenda o álbum do rapper Dom L, Roteiro para Ian Nós, volume 2. Um disco que imagina uma revolução socialista no Brasil. É uma obra muito bem produzida, uma mistura de camadas e referências muito original, e realmente, como o nome entrega, traz elementos cinematográficos bem interessantes, além das rimas impactantes do rapper. Essas foram as nossas dicas no A Boa do Pauta, episódio 31. Um abraço. E nós chegamos ao fim do primeiro Pauta Pública de 2022 e o primeiro também da Clarissa. E aí, Clary, gostou da estreia? Gostei, é muito bom estar aqui contigo, Deep, dividindo os microfones e com a perspectiva aí de fazer tantas entrevistas nesse ano. Sim, vamos trazer entrevistas bombásticas nesse novo ano de 2022. E daqui a 15 dias estaremos de volta, se cuidem e até lá. É isso, gente, muito obrigada, até lá.